Olá, cursistas! Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Genilson Matievski Rocha. Trabalharemos as disciplinas Aplicativos para o Web. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois postem em nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, poste as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala de aula, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Nessa aula, iremos aprender a confeccionar um website das linguagens e técnicas de programação. Você aprenderá também como escolher as melhores tecnologias e entender como elas funcionam, bem como aplicá-las de uma maneira prática e eficiente. Na aula anterior, vimos quais etapas que antecederam o desenvolvimento de programação para o website, como design, a ergonomia e usabilidade. Vamos, a partir de agora, para a escolha das tecnologias e ferramentas para este fim. O primeiro passo é escolher quais tecnologias serão utilizadas no processo de desenvolvimento de website. Alguns aspectos devem ser considerados como custo de desenvolvimento, facilidade de manutenção, profissionais disponíveis no mercado, custo de manutenção e hospedagem, dentre outros. Em nosso curso, sugerimos que seja utilizada a linguagem de programação PHP, uma linguagem utilizada para gerar conteúdos dinâmicos em um website. A escolha do PHP se justifica por ser de fácil acesso e aprendizado, além de ser uma tecnologia popular e de baixo custo de hospedagem para as páginas. Entenderemos essa dinâmica mais à frente. Não podemos esquecer de escolher também um banco de dados que irá armazenar o conteúdo do nosso site. Para o nosso curso, iremos escolher o banco de dados MySQL, pelo mesmo motivo do PHP, fácil de acesso e aprendizado, baixo custo e ótimo desempenho. Nesta aula, estudaremos a linguagem HTML, que significa linguagem de marcação de hipertexto, que é uma linguagem de marcação utilizada para produzir websites. O documento HTML pode ser interpretado por qualquer navegador, ou seja, programa de computador utilizado para acessar a internet. Exemplos de navegadores são Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dentre outros. Para finalizar essa videoaula, aprenderemos ainda sobre o CSS, uma linguagem de estilo utilizada para definir a apresentação de documentos escritos de uma linguagem de marcação, como o HTML. Também é amplamente utilizado hoje praticamente em todas as páginas de internet. Vamos colocar a mão na massa, quer dizer, no código? O nosso primeiro contato será com HTML. Vamos lá? Para aprendermos um pouquinho aí, nós vamos precisar de alguns conceitos, de alguns programas, de algumas interferências, de alguns meios para podermos programar o HTML e o CSS. Dentre eles, um editor de texto para gerar o código. Exemplo, o bloco de notas, Dreamweaver, Aptana, Sublime, entre outros. Um navegador de internet, ou seja, o browser, para visualizar as páginas. Exemplos dados acima, como Internet Explorer, Mozilla Firefox. Conhecer a linguagem HTML também será necessário para isso. E com isso nós vamos aprender nessa videoaula como utilizar a linguagem HTML. Bem, aqui são alguns exemplos de blocos de nota. O Sublime, o de trás, Dreamweaver e também o Aptana. Para o desenvolvimento, nós vamos precisar de um hospedeiro ou um servidor. Nós vamos trabalhar com o XAMPP, que ele é fácil e rápido de instalar e também fácil de configurar. Os comandos HTML são chamados de tags. Compreende as marcas padrões que são utilizadas para fazer indicações a um website. Assim como outras linguagens, os comandos têm uma sintaxe própria e seguem algumas regras. As tags aparecem sempre com sinais de menor e os sinais de maior. Geralmente são utilizados em pares,
Sendo a tag para finalização, um comando é precedido de uma barra. Vamos pôr em prática? Vamos então para o nosso computador. Bem, pessoal, como nós vimos anteriormente, nós vamos precisar de um hospedeiro ou um servidor para podermos trabalharmos com nossa página. O que nós selecionamos para você foi o Champ. Ele é um programa simples, já contém o banco de dados MySQL, o interpretador de PHP e também o servidor Apache, que é o servidor próprio para podermos trabalhar com o website. Eu vou postar para vocês um link abaixo para que vocês possam ter acesso a videoaulas como instalar o Champ no Windows e também no Linux. Vamos iniciar então o nosso Champ. Quando o Champ ele iniciar, nós vamos precisar ativar primeiro esse Apache. Como nós não vamos trabalhar com o banco de dados MySQL agora, não há necessidade. Vamos instalar aqui, ativar o Apache. Ele já aparece aqui para a gente, logo estará ativo. Quando estando verde, já está pronto para ser utilizado. Vou minimizar. Para podermos trabalhar então, o Champ ele vai estar instalado na raiz do seu computador. Então a pasta chamada Champ. Dentro dessa pasta Champ, nós vamos localizar a pasta chamada htdocs. É dentro dessa pasta que nós vamos desenvolver todos os websites. Então dentro dessa pasta aqui, nós vamos trabalhar, criar uma pasta que será o nome do nosso site. E assim nós podemos acessar diretamente essa pasta através do navegador. Para começarmos, eu tenho aqui já um exemplo que nós podemos estar utilizando em nosso desenvolvimento. Então, o nome da minha pasta chama-se exemplo, e com esse exemplo nessa pasta, nós vamos ter uma estrutura de CSS, uma estrutura de imagens, uma estrutura também para JavaScript. Cada uma dessas pastas irá conter arquivos específicos para eles. Nós não vamos trabalhar agora o JavaScript. Vamos dar uma visualizada em um modelo que eu preparei para vocês, para que a gente possa desenvolver baseado nessas informações. Ok? Então vamos começar? Nós vamos precisar de um editor de texto. E aqui nós selecionamos para você o Sublime Text. Ele é simples, fácil e rápido para poder trabalharmos. Para trabalhar já, nós vamos abrir File, Open Folder. Em Open Folder nós vamos selecionar C, Champ, htdocs e a pasta que nós queremos trabalhar. No caso, a pasta exemplo. Ok? Já vemos a estrutura que nós temos aqui. E assim nós vamos começar então a trabalhar o nosso HTML. O HTML ele segue uma estrutura padrão. Essa estrutura padrão, ela começa com a tag HTML e vai finalizar com /HTML. Então, toda vez que nós iniciarmos uma tag, nós vamos já finalizá-la para não conter nenhum erro de finalização de tags e assim o site não sair desconfigurado, ok? Vamos salvar essa página aqui. Toda vez que for criada, nós vamos salvar uma página. Vamos salvar essa página com o nome index.html. A palavra index, ela já direciona como a primeira página a ser acessada pelo browser. Então nós já temos aqui. Observe que o HTML já ficou colorido. Então as tags ela vai ter cor, forma definidas para ficar mais fácil de localizarmos. A estrutura básica então do HTML nós vamos conter HTML, a head que é o cabeçalho da página, o body que é o corpo, é onde nós vamos ter o conteúdo da página, vai ser todo trabalhado aqui dentro. E finalizamos com HTML. Aqui na head nós vamos ter o title. O title é, na verdade, o título que vai ficar localizado na barra de título do navegador.
Logo, logo eu apresentarei para vocês essa barra de título. E aqui nós vamos então trabalhar a estrutura do HTML. A diferença entre o HTML e o CSS é que o HTML ele trabalha com a estrutura do site. O CSS ele trabalha com a formatação, com a estilização do site. Nós vamos ver a diferença de um para o outro logo, logo. Então, essa é a nossa estrutura. O nosso website ele já tem uma estrutura inicial. Se formos lá agora no navegador, como que eu vou fazer para poder acessar então aquela página? Como o nosso servidor ele é local, eu digito a palavra localhost e depois da palavra localhost vou digitar o nome da pasta que foi criada. No nosso caso aqui é a pasta exemplo. Observe que não apareceu nada em nossa página, ela está totalmente em branco, mas observe aqui, exemplo 1, é aquele título que eu comentei com vocês, esse título aqui. Então, qualquer coisa que nós colocarmos nessa parte aqui, ele vai ser visualizado nessa parte do navegador. Alterei lá e aqui automaticamente já vai estar sendo alterado. Ok? Então, vamos aqui para o nosso exemplo. Nosso exemplo, nós vamos trabalhar com linhas. Ok? Então, nós temos aqui um menu, que é um topo. Nós temos um banner. Nós temos a parte do conteúdo. E nós temos o rodapé. Ok? Bem, então vamos contar. 1, 2, 3, 4 linhas. Nós vamos criar essa estrutura exatamente utilizando o comando, dando nome para a nossa caixa, que é uma div de linhas. Div. Bem, aqui eu estou trabalhando com vocês uma caixa que recebe o nome de uma classe chamada linha. Essa linha aqui, essa caixa, nós vamos estar trabalhando ela lá no CSS para dar um estilo. Vamos só para poder então entender o que é cada coisa aqui. Então nós temos o topo, o banner, o conteúdo e o rodapé. Ok? Vamos salvar aqui e verificar como vai apresentar aqui no navegador. Observe que no navegador só apareceu os nomes. Né? Não tem estilo, não tem cor, não tem nada. Somente isso. Ok? Vamos voltar ao nosso código. Bem, pessoal, eu gosto de trabalhar com a div chamada container. Exatamente aquele container de navios, onde nós guardamos as coisas. Dentro desse container nós vamos limitar alguns dados, algumas informações dentro da página. Dentro dessa div de container, eu vou trabalhar com uma ID chamada topo. Essa ID chamada topo é onde nós vamos colocar aquele menu localizado lá em cima. E também a logo que nós visualizamos em cima. Ok? Então vamos criar uma outra div, nesse caso aqui, chamada imagem logo. Essa imagem logo é onde nós vamos colocar exatamente essa imagem aqui apresentada. E uma outra div chamada menu, onde nós vamos trabalhar aqui aquele menu apresentado exatamente nesse ponto, ok? Então vamos dar continuidade. Então aqui logo, menu. Vamos ver como está ficando aqui no site. Observe que logo ficou abaixo, o menu ficou todo bagunçado, ainda não está organizado. Certo? Nessa parte aqui também nós vamos trabalhar com a div chamada container. E eu vou repetir essa div container, que eu vou explicar para vocês o motivo mais à frente. Certo? Deixa eu criar uma div aqui chamada banner.
e agora sim a div container, que eu vou explicar a vocês mais à frente porque essa estruturação aqui. Beleza? Bem, pessoal, para trabalhar com HTML, ele é bem simples. Nós precisamos aprender poucos comandos. Não precisa aprender muita coisa. Poucos comandos a gente consegue, então, definir a nossa estrutura. Por enquanto, nós estamos trabalhando com as caixas. Nós vamos aprender a trabalhar com parágrafo, com títulos, tudo aqui dentro desse conteúdo. Vamos lá? Vamos trabalhar, então, primeiro essa parte aqui, da parte superior. Vamos trabalhar essa parte superior aqui, inserindo aqui em cima, observe, para inserir uma imagem numa website, nós vamos utilizar esse comando img e o scrc, que é o endereço, nós vamos colocar. O endereço da nossa imagem, ele está aqui dentro dessa pasta img, e a imagem que nós queremos trabalhar, no caso aqui eu vou clicar para poder visualizar essa imagem. Nós temos aqui ó, logo name, é exatamente essa aqui que eu quero, logo site. Então vou aproveitar esse logo site, traço HL. Vou vir aqui, colocar o nome da pasta, img, logo, traço site, traço HL, ponto, a extensão do nosso arquivo, PNG. Vamos verificar. Observe aí como está ficando, então, essa logo apresentada aqui. Certo? E vamos criar, então, com o comando L. O L quer dizer lista, né? Lista não uniforme, que é aquele que não tem numeral, mas tem a bolinha. E com LI é onde nós vamos colocar o conteúdo da nossa lista. No caso, o home, quem somos, contato. Simplesmente esses três, por enquanto. Ok? Vamos verificar novamente como está ficando. Observe que está ficando exatamente um abaixo do outro. Não tem formatação, não tem nada. Porque nós ainda não trabalhamos a parte da formatação. Nós estamos trabalhando ainda a parte do conteúdo, da estrutura do menu. Então, pessoal, para a gente poder trabalhar com essa estrutura, com essa estilização, nós vamos utilizar o CSS. O CSS ele veio a partir do HTML4, para poder facilitar algumas estilizações que era dificultada pelos HTMLs anteriores. A gente trabalhava com tabelas, com estrutura um pouco bem arcaica e era difícil. Às vezes não saía interessante em todos os navegadores. Para a gente criar um arquivo, então, no CSS, nós vamos vir nessa pasta aqui, CSS, New File, e vamos salvar colocando o nome para esse nosso arquivo. No caso, eu vou colocar o nome de style.css. Ok? Eu vou utilizar um comando chamado body. Esse body, ele é exatamente essa parte aqui do HTML e vou zerar algumas informações. Por exemplo, a margem e também o padding do nosso conteúdo. Como assim zerar? Se a gente observar, existe um espaço aqui. E eu preciso, então, liberar esse espaço. Ok? Então, como que eu vou fazer, então, lá dentro do HTML? Eu vou chamar esse arquivo aqui para dentro do HTML. É o que nós chamamos de CSS externo, estilização externa. Por que externa? Ele não está dentro do documento. E nós vamos trabalhar também essa parte de CSS dentro do documento. Então vamos lá. Com o comando link e com a referência, nós vamos então utilizar o CSS que nós criamos agora, style.css. Ok? Eu preciso utilizar também a extensão CSS para poder localizar esse arquivo. Vocês observaram que aqui mudou um pouquinho, deu uma puxadinha. Ok? Então vamos lá. Vamos trabalhar essa primeira parte aqui, que é a parte do topo.
Observe que eu coloquei um container aqui, certo? E eu coloquei uma linha. Bem, eu quero que essa linha ela tenha uma cor diferente das outras linhas. Então eu vou utilizar o chamado CSS, ou utilização inline. Inline por quê? Estou utilizando dentro exatamente da linha que eu quero aplicar, dentro daquela parte que eu quero aplicar. E eu quero que ela tenha uma cor de fundo, background, que é a propriedade que eu quero utilizar. Esse background ele vai ser preto. Vamos verificar aqui. Background preto. Ok? Beleza. Eu quero que esse background ele tenha uma transparência. Opacity, no caso a propriedade opacity aqui vai me dar transparência. Se eu coloco valor menor do que 7, ele vai ficar mais transparente. Acima de 7 até 9 vai ficar menos transparente. Se eu colocar o valor 1, ele vai ficar normal, sem transparência nenhuma. Atualizar, vocês observam que ele ficou um pouco acinzentado. Na verdade, ele está transparente aqui. Certo? Vamos trabalhar agora com esse container. Observe que todo o conteúdo ele está aqui. Eu quero que ele comece em outro ponto, e não exatamente no canto. Então, com o container que nós criamos ali, nós vamos então criar esse conteúdo. Container. Observe aqui. Como eu utilizo classe, aqui eu represento a classe com um ponto. Se eu fosse representar unha ID, como nós temos lá, eu vou representar com sinal de jogo da velha, hashtag, o nome que você queira dar aí. Ok? Então vamos aqui. Container. O container eu quero que ele tenha uma largura através da propriedade width. Através da propriedade width, eu vou colocar uma largura de 1200 px. 1200 px, ok? Nessa largura, eu quero que ela tenha uma margem no topo, vai ser 0, e automático nas laterais. O próprio navegador vai calcular a largura da página e vai centralizar, nesse caso aqui, todos os containers que eu tiver. Então, esse conteúdo ele vai se mover para a direita. Observou? Moveu-se um pouco aqui para a direita. Deixa eu, então, diminuir esse valor aqui para vocês observarem melhor. Ok? Beleza. Vamos trabalhar, então, aqui com 1200. Ok. Logo após esse container, nós temos o topo. E no topo nós temos a imagem. Então vamos trabalhar a relação dessa imagem. CSS, topo. O topo, nós vamos colocar a largura se eu tenho lá, 100%, eu quero utilizar uma largura. Ah, mas eu não sei a largura da imagem. Não tem problema. Você não sabe a largura da imagem? O nosso editor, ele traz para a gente, aqui na parte de baixo, a largura e a altura da imagem. 167 por 71 pixels. Então, vou trabalhar, nesse caso aqui, exatamente esse valor. Topo, largura 167 px, altura, com o comando H, de 71 px. Pessoal, desculpa aqui, a largura, eu vou trabalhar essa largura aqui, na verdade, com a largura de 100%. Ele vai pegar essa mesma largura aqui, ó, 100%. E agora sim, em relação à imagem, aqui que nós vamos trabalhar, no caso, essa logo, com exatamente aquele valor que nós colocamos anteriormente. 167 px por 71 px de altura. 8. Ok.
Você observa que o menu ficou aqui jogado para o lado de fora. Ok? Então vamos trabalhar o menu. Nosso menu nós temos aqui ó, o ID menu, o L e LI. Então vamos trabalhar ID menu com hashtag menu. Nosso menu ele vai ter uma largura de 1200 menos 167, vai ficar 1033 pixel. Eu quero que esse menu ele fica flutuando à direita, ok? E vamos observar então como que vai ficar aqui. Observou que ele ficou mais à direita. Eu vou querer que essa logo aqui ele tenha uma flutuação à esquerda, ou seja, vai ficar mais à lateral aqui. E o menu ele veio para cá. Como que eu sei que ele foi para lá? Vamos colocar uma cor no texto, a cor branca. Olha lá, cor branca do texto. Beleza? Então vamos mais à frente. Nesse menu nós temos uma UL. Como eu quero trabalhar em sequência, eu coloco primeiro a primeira tag, menu, e depois eu vou apontar para a tag posterior a ela, que é a UL. Vou tirar todas as margens dela. Quando eu coloco margem 0, ele zera toda a margem ali. Vou colocar um pand. O pand faz o inverso da margem. A margem ele vai empurrar o conteúdo. No caso, se eu colocar uma margem aqui, vai afastar esses dois conteúdos. É isso que ele vai fazer. Quando eu coloco o pand, ele vai pegar o conteúdo interno e afastar um pouco das bordas, e não do próximo conteúdo, mas sim das bordas do elemento que ele se encontra dentro. É isso que ele vai fazer. Então, vou colocar aqui uns 25 px para poder, então, trabalhar aqui. Observe um pouquinho. Vamos mais, menu, UL, LI. Ou seja, vamos trabalhar agora com a lista. A lista, eu quero que a nossa lista ele seja inline, ou seja, tudo na mesma linha. Observou? Tudo ficou agora na mesma linha, não um abaixo do outro, igual estava. Eu quero que ele tenha também uma margem de 5 px superior e inferior e de 15 px nas suas laterais. Observou que ele andou um pouquinho, correto? Ele vai flutuar à esquerda, à direita, quer dizer, vai flutuar à direita. Está ali, todo flutuante. Só coloca no lugar certo, né, que vocês viram que as palavras ficaram posicionadas em outro lugar. Certinho? Então, nessa primeira parte aqui, a gente já trabalhou bem. Só quero mostrar a vocês uma coisa. Vou aproveitar isso aqui. Por exemplo, eu quero que o meu conteúdo ali, ele passa a ter, toda vez que eu passar o mouse aqui, ele tem uma ação. Então, essa ação, nós vamos ter uma subpropriedade chamada hover. Nós vamos colocar, então, nessa ação aqui, um background para aquele elemento. Esse background, nós vamos colocar um F90, um laranjado. Vamos zerar o margem aqui. E vamos colocar o pand 5px, 15px. Vamos dar uma atualizada. Ok? Causa um efeito legal, né, que a gente pode estar trabalhando esse efeito aí bem mais. Né? Se eu aumentar isso aqui, ó, esse valor, 25px, ele também vai aumentar a altura dos elementos. Ok?
Vamos para a próxima parte, então. A nossa próxima parte seria esse topo. Vamos criar, então, lá agora o banner, a linha do banner. A linha do banner é essa aqui. Eu falei para vocês que eu queria, então, um diferencial nessa parte aqui. Qual que seria o diferencial? Nós vamos ter um background que vai conter um plano de fundo. Esse plano de fundo do background é esse aqui, ó, Header BG. Esse é o plano de fundo. Lembra lá que nós colocamos barra CSS header-bg.jpg? Nós colocamos barra CSS. Nesse caso, como eu estou dentro de uma pasta chamada CSS, e eu vou acessar uma outra pasta que está fora dela, no caso aqui MG, eu vou precisar colocar 2 pontos para sair dessa pasta que eu estou e acessar a outra pasta. Vamos verificar aqui, não apareceu nada. Por quê? Nós precisamos aqui, nesse caso, colocar uma altura que vai ser referente a 400 px da nossa figura, ok? Vamos lá. Background. Eu quero que a imagem inteira ela esteja aparecendo no nosso navegador. Observe como vai mudar. Ela mudou. Aqui, observe aqui que apareceu a imagem repetida. Nesse caso aqui nós vamos corrigir, chamado background repeat, e vamos colocar o comando no repeat. Ok. Certo? Certo. Vou jogar esses elementos aqui para baixo, não atrapalhem nada, para poder ficar mais fácil a visualização. Ok, pessoal. Vou dar uma diminuída aqui, para a gente poder ver melhor o resultado. Então, nós já trabalhamos aqui. Vamos passar para a próxima parte, que é a parte que nós temos do conteúdo que a gente vai estar trabalhando. Conteúdo que vai ficar nessa terceira linha, que é o conteúdo que vai ficar logo aqui abaixo. Vamos observar que nós temos 3 planos aqui, ok? E nós temos um título aqui em cima. Então, vamos lá. Nós temos um título chamado H1. H1, H2, H3, H4, H5, H6 são para títulos. Cada um tem uma formatação, um tamanho diferente. Teste. Vamos lá na nossa página e verificar. E lá apareceu aqui o texto que nós colocamos. Vamos dar uma formatação, então, para essa parte do conteúdo. H1 vai ter uma fonte, size, tamanho 16 px, né? Eu vou colocar uma borda, se caso vocês forem gostar de borda. Nós temos aqui border, e eu quero que essa borda ela fica na parte de baixo. Vai ser 1 px sólida e na cor preta. Ok? Ficou muito pequeno. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Ok. Certo. Então vamos para a próxima etapa. Próxima etapa, nós temos aqui 3 colunas, 3 informações. Então vamos trabalhar com essas 3 informações aqui. Como que eu vou criar essas 3 informações dentro do HTML? Logo aqui abaixo, eu posso criar aqui uma div chamada col3. Essa div col3, ela vai
conter os dados que eu preciso. Vamos ver como que ela vai ficar inicialmente aqui. Ela está um abaixo do outro. Eu preciso colocar, então, tamanho, largura nessa coluna. Então, col 3. Eu quero que ela tenha um tamanho. Vou pegar aqui 1.200, dividir por 3, vai dar 400. Então, vou colocar aqui 400, eu vou reduzir um pouquinho aí para 395 px. Uma altura de 200 px. 400 px, colocar uma altura um pouquinho maior. E vou colocar uma borda para a gente poder visualizar ela aqui. Se não colocar a cor, ela vai ficar preta. E vou mandar ela flutuar à esquerda, como todos. Ok? Observou aí? Beleza, tá bonitinho, tá ficando legal. Mas eu quero que o conteúdo ele seja afastado do outro. Margem. Nesse caso, margem, eu vou colocar uma margem não muito grande, porque ele ia tomar esse espaço aqui, observou? Então, vou reduzir para 90 px. 90 ainda ficou muito grande. 87 px. Ok? Bem, pessoal, o conteúdo CSS, HTML, ele é bem simples. Na sua apostila você tem várias coisas, vários exemplos, várias tags que vocês podem estar estudando. E aqui, mostrei para vocês como que é fácil inserir o CSS dentro do HTML, dando formatação, dando conteúdo, dando estilo, você podendo aumentar, diminuir letra, colocar cor, colocar fundo, colocar várias informações utilizando o CSS. Enquanto que no HTML você simplesmente constrói a estrutura, constrói o esqueleto do seu website. Então é fácil, é simples, só pegar, testar, praticar. Aprenderá rapidinho, não tem muito segredo HTML e CSS. Os dois são bem parecidos na sua estruturação. Bem, e com isso encerramos os assuntos da nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de que acessar a sala virtual, participe dos fóruns e poste suas dúvidas. E não se esqueça de estudar dos estudos das apostilas. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima aula.